Gravando então, pessoal. Oficialmente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa mentoria. Olha, confesso a vocês que até a mentora está cansada. Eu imagino vocês nessa sequência de prova, né, que foi TCE Minas, TJ, Alerj, né, então foram muitas provas em sequência. E aí eu estava até fazendo uma análise, né, de alguns alunos e verificando mesmo, assim, a batida que essas pessoas estão, né, de pós-editais. E, então, explicando um pouquinho rapidamente aqui para o Isman, que é o nosso novo colega da semana, entrou hoje, o Isman, geralmente eu trago um tema para conversar, às vezes eu até faço slides, né, para ficar mais didático, e depois a gente abre para as dúvidas de todo mundo, né? Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou só realmente fazer um pequeno comentário da prova de ontem, da Alerj, das percepções que vocês mandaram para mim hoje. Já vamos abrir para as dúvidas, né? Porque eu sei que pós-prova a gente fica com muita dúvida e tem muita gente ainda que tirou aí um pouquinho para descansar do TCE Minas. Tem gente que está na dúvida se vai descansar no carnaval, se vai tirar férias, como é que vai proceder, se vai continuar estudando. Então, eu acho legal a gente abrir para as dúvidas de um modo geral, já no início, para a gente ter tempo de falar sobre todos esses temas que podem estar na mente de vocês, né? Que eu vejo pelas perguntas que eu mais recebo, o que está mais em voga, né, na semana. Então, primeiramente, falando sobre a prova de ontem, né? Pelo que eu percebi, não consegui ainda ler as provas, porque as provas que eu recebi são fotos, né? Então, ficou bem difícil de ler. Eu recebi hoje de manhã só. Trabalhei o dia inteiro, não tive 1 minuto de tempo para fazer isso. Mas, pelos comentários de vocês, percebi que foi uma prova muito justa, no sentido de cobrar o que estava ali no edital, né? E cobrar também o que era mais adequado ao cargo, o que o cargo vai usar mais na prática. E aí isso vai ao encontro do que a gente falou lá no início dos nossos encontros para a Alerj, quando eu comentei com vocês que um ponto muito positivo desse edital é que era um edital pequeno e que muito focado com a prática do servidor, né? Porque a gente percebeu isso já no edital. Quando o edital veio, a gente já viu, o pessoal de administração, só a administração ali que fugiu um pouquinho, que não cobrou tanto a parte de administração de processos, gestão, não foi tão fundo nisso. Mas ainda assim, né, eram conteúdos administrativos, mas elaboração legislativa, controle interno e auditoria, isso tudo estava bem específico mesmo, né, para o que a pessoa ia usar na prática. Então, isso eu acho bem legal, porque mostra que o cargo, que o órgão, ele quer aferir o conhecimento do concurseiro, né? Ele não quer só fazer uma prova de conhecimentos gerais, ele não quer que o concurseiro saiba tudo de todos os assuntos, ele quer que a pessoa que entre saiba sobre o assunto que ela vai trabalhar. Eu achei isso bem interessante. Um outro ponto que a gente tinha comentado também lá no início, que eu até alertei quem queria conciliar, eu falei, gente, geralmente concurso de prefeitura, Câmara, Assembleia Legislativa, eles são concursos que acabam cobrando bastante a parte específica. E a gente percebeu isso, né? O regimento interno foi cobrado nos mínimos detalhes. E por que isso? Eu entendo a lógica. Eles não querem alguém que está conciliando vários editais. Eles querem uma pessoa que parou para estudar para a Alerj. Essa pessoa que teve tempo de esmiuçar o regimento interno em todos os seus detalhes. E aí, a gente tem que entender qual é o nosso foco e qual foi a meta que a gente traçou, cada um de vocês, né? Então, a gente teve, dentro da mentoria, que aqui é específico para a área de controle, mas a gente fez essa exceção para a Alerj. Nós tivemos alunos que migraram completamente para a Alerj, aí fizeram esse estudo de forma bem específica. Tivemos alunos que conciliaram com seus editais, então, mantiveram as principais disciplinas dos seus editais e, pontualmente, estudaram nas metas pretas, que a gente chama, né, dentro do cronograma, alguns temas que eram só cobrados na Alerj, e tivemos alunos que seguiram normalmente o seu plano principal, o seu objetivo principal, e aproveitaram o conhecimento para ir fazer a prova da Alerj. Então, a gente teve
3 tipos de situações. E ali, aquele nosso pós-edital, ele também foi dividido de acordo com essas situações. Eu mandei para vocês, nos grupos, no privado, né, aquelas orientações básicas do que reforçar poucos dias ali antes da prova. Então, pessoal, fazendo assim um balanço dessa prova, eu acho que ela foi uma prova justa no sentido de o que a gente esperava versus o que foi cobrado. Talvez pegar um pouquinho pesado no regimento interno, talvez sim, mas aí eu entendo, porque falando da visão do administrador público, algo que dá muito prejuízo para o órgão público é essa migração de concurseiros que existe. Então, assim, por exemplo, se o meu foco é TCRJ, mas se eu passo na Alerj, eu vou continuar estudando para o TCRJ. E quando sair TCRJ daqui a 6 meses, eu vou fazer a prova, vou ser aprovado e vou sair da Alerj. E aquele meu cargo vai ficar vago. E aí, às vezes, o órgão nem tem mais quem chamar de cadastro de reserva, porque às vezes também tem limitação de correção de discursivas. Tem também a questão, de, às vezes, do prazo, do concurso. Então, eu entendo, sob a ótica do administrador público, de querer mesmo nichar. Não, eu quero quem está afim de ficar aqui, de que quer fazer carreira aqui. Então, tá. Dito isso, só para vocês não ficarem assim, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Eu acho que a decisão a gente toma, tem que seguir até o fim, e, às vezes, não é só um estudozinho a mais que faria você ir melhor, no regimento interno, por exemplo, na parte ali de legislação específica. Às vezes, até quem estudou muito não conseguiu se atentar a esses detalhes mínimos que foram cobrados, porque a gente sentiu uma cobrança bem específica mesmo, tá? E a gente teve muitas pessoas que foram bem, teve muitas pessoas que estão com expectativas boas, assim como no TCE Minas também. Então, eu também quero parabenizar vocês, porque, assim, deixei para fazer isso hoje, não semana passada, porque muitos de vocês continuaram na pegada de estudo de pós-edital, né? Como eu disse no início, tem gente que está desde CGE São Paulo só em pegada de pós-edital, fez CGE São Paulo no final do ano, tem pessoas que também, por exemplo, a Suzy, que não está aqui, nossa, ela fez TCE Pernambuco pós-edital, fez TCE Mato Grosso do Sul, TCE Rio Grande do Sul, então, são vários pós-editais em sequência. E aí, como a gente teve 3 provas em finais de semana seguidos, eu deixei para falar isso hoje, né? Vocês são guerreiros de estarem aqui, de terem estudado final de ano, até quem optou por folgar ali 2 dias, 1 semana, também merece os parabéns, porque quem folgou, né, que conversou comigo se deveria folgar, se não deveria folgar, para os que realmente estudaram muito durante o ano, a minha orientação foi: folgue sem culpa, sim, né? Porque não é o que você faz na véspera de Natal, no dia de Natal, véspera de um novo dia, vai dar 4 dias ali sem estudar, que vai ser o diferencial na sua prova, não é? É o que a gente faz durante o ano inteiro. E aí, agora, a gente está neste momento, 9 de fevereiro, a 1 semana do Carnaval, né? O ano ainda não começou para todo mundo, mas para a gente começou, né? E começou bem agitado. E aí eu trago essa reflexão também para o Carnaval, né? Porque há muitas pessoas que estão estudando muito, né? Desde o ano passado inteiro, de muito estudo, passaram o final de ano com muito estudo também, e agora que quem não vai fazer TCE Rio Grande do Norte, não tem mais nenhum edital da área de controle em vista. Tem gente que vai fazer Câmara, alguns outros concursos por aí, mas da área de controle, não. Então, se permita parar um pouquinho, né? Se permita fazer um horário um pouquinho menor, já que se você já é servidor, muitos aqui já são servidores, vai ter uma folga estendida, né? Então, assim, se programa para estudar só de manhã e à tarde e à noite ficar com a família, ou vice-versa, sabe? Porque eu acho, sim, que é importante a gente manter o ritmo, isso é inegável. Eu não vou orientar vocês, não, vai lá, faz uma viagem de 10 dias, esquece os estudos e depois volta, porque isso é muito doloroso depois para a gente voltar, né? Mas a redução de carga horária, fazer um estudo mais leve, com mais videoaulas, fazer uma revisão geral de tudo, né? São coisas que vão trazer uma leveza para esse
feriadão de carnaval para vocês. Vai ser um pouquinho diferente do que aquela pegada assim, meta, 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 exercício, exercício, exercício. Vai ser uma coisa um pouco mais diluída, um pouco mais agradável, que vai manter vocês no ritmo de estudos, mas que vai propiciar também aquele relaxamento mental que a gente precisa ter para conseguir absorver mais conteúdo. Porque a nossa mente, ela é muito melhor do que os computadores. A gente percebe que o ChatGPT não é tão bom como a gente, como nós imaginávamos antes, comete vários erros. Só que a gente também tem a nossa limitação, né? Limitação de saúde física, emocional, mental. E eu falo isso para vocês porque eu também, além de eu também ter passado exatamente pelo caminho que vocês passam, de um estudo com muito foco, com muita disciplina, com horários rígidos para o meu momento de lazer, como eu explico para vocês lá na Jornada LV, e em vários posts do Instagram, em várias aulas ao vivo, eu tinha tudo muito organizado, muito delimitado, assim como eu já passei por essa fase, e teve momentos que eu precisava descansar sim, teve carnavais que, eu fui para casa de praia, eu acordava mais cedo que todo mundo estudava, e depois aproveitava a praia, aproveitava o churrasco, bebia minha cerveja, exagerei em alguns momentos, exagerei, aí voltava depois no outro dia arrependida, né? Faz parte, nós somos seres humanos. Agora, você se limitar em todos os aspectos da sua vida, só porque você está num momento de muita dedicação aos estudos, isso eu sou contra. Eu sou contra, eu não sou favorável a isso. E eu sei que muitos outros mentores pregam de uma forma diferente. E eu sei que muitos de vocês se cobram para seguirem o que usualmente é falado na internet. Até porque, pessoal, para o mentor é muito mais seguro dizer, não, tem que estudar 6 horas por dia, aproveita que está de folga do trabalho, reforça o estudo o dobro. Para mim é muito mais seguro falar isso. Porque aí, se vocês não fizerem, o problema é de vocês. Eu dei o meu conselho. Só que vocês me conhecem, sabem que eu sou muito verdadeira e transparente em todos os sentidos. E se eu não fiz dessa forma, por que eu vou exigir que vocês façam? Se eu não fiz e deu certo, por que eu vou exigir que vocês façam? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham. E mais, e digo mais, já vi muitas pessoas, como eu falo aqui em vários momentos, extremamente preparadas, que não folgavam em nenhum momento, que não tinham esse relaxamento, não se permitiam ter momentos de lazer, e que tiveram burnout, praticamente, né? Burnout é uma expressão usada muito para trabalho, mas como o estudo para concurso público é um trabalho, eu posso usar até esse mesmo termo, e aí ficaram meses sem conseguir ter um estudo de qualidade. Então, eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena a gente procurar esse equilíbrio, né? Que é desequilibrado, é claro que eu tenho que estudar mais do que lazer, é óbvio que sim. Senão, quem trabalha e estuda nunca vai conseguir, pessoal, porque a gente trabalha 8 horas por dia, aí você precisa estudar umas 3 horas por dia, então não vai ter como ter lazer 3 horas por dia. Claro que o lazer vai ficar prejudicado. Mas o que eu quero dizer, nesses momentos de feriadão, de um tempo a mais de descanso que a gente tem no trabalho, então eu posso me permitir, ao invés de aproveitar o descanso do trabalho para estudar ainda mais, eu posso me permitir manter a minha rotina e descansar um pouco mais. Viver um pouco mais de momentos com a minha família, com os meus amigos, fazer às vezes uma viagem curta, ir para uma casa de praia de algum amigo, sabe? Essas coisas que vão te trazer um ganho emocional muito bom. Então, esse era o primeiro recado. E já falei, quer dizer, já falei os dois, né? Tanto da alergia quanto a questão de descanso, e o que eu penso para esses dias de carnaval e de folga. Uma coisa que eu quero combinar com vocês, pessoal, quem fez TC Minas, eu já avaliei todas as provas de vocês, já mandei no privado. TC Minas é o nosso foco, assim, né? É a área de controle. Então, eu fiz questão de fazer essa análise detalhada para vocês, enviei feedback 1 a 1. Com relação a mudanças de plano, também finalizei as mudanças de plano de quem já estava decidido o que queria fazer, quem não precisava fazer alguma revisão mais aprofundada. Quem optou por fazer uma revisão geral, que eu também achei interessante, orientei no privado, vai fazer essa revisão e vai me informar quando terminar. E aí, então, pessoal TC Minas, aparentemente está todo mundo encaminhado. Quem não tiver encaminhado, me chama no privado, né? Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, mas já é para estar todo mundo encaminhado. Pessoal que fez alergia. Até hoje, até a Carla foi quem falou.
Ah, Lu, eu achava que para fazer um plano era rápido, que tivesse, assim, vários planos à disposição, você clicasse ali e trocava de plano. Pessoal, não é assim, tá? Não é assim. Para fazer um plano, eu demoro cerca de uma semana, trabalhando todas as noites, né? Não é trabalhando o dia inteiro, só à noite. Então, eu demoro cerca de uma semana. É uma coisa que demanda todo um estudo por meio do TEC Concursos, análise estatística, análise de provas anteriores, um estudo da banca de acordo com o concurso. Então, como o meu foco aqui é muito área de controle, claro que a área de controle já flui mais rapidamente. Agora, se eu tiver que fazer uma análise, por exemplo, para a Câmara do Rio de Janeiro, não é simples, eu não consigo. Então, eu sempre procuro atender aos pedidos de vocês de adaptação do cronograma para que vocês consigam aproveitar a maior quantidade de oportunidades sem prejudicar o foco. Né, que a gente tem que ter foco, obviamente. Mas, claro, que para quem precisa, às vezes, de um outro cargo, um outro concurso, é interessante ir prestando vários concursos que forem surgindo. Eu não sou contra você fazer todas as provas que você quiser, desde que você tenha tempo, dinheiro, né? E que você também não fique fazendo provas que você nem vai assumir, provas que você sabe que não tem mínima condição, que vai sair completamente do foco. Aí não, porque é perda de tempo. Mas, pô, Câmara do Rio, pô, claro que dá para conciliar. Acabamos de estudar para a LERJ, tem muitos conteúdos que estão no TCE Rio, só que aí eu não consigo preparar esse plano na Tutory para vocês. Então, assim, se alguém tiver essa vontade de fazer algum concurso específico, fala comigo no privado, me manda já o edital, porque aí eu vou analisar o edital, a gente vai manter um plano da área de controle, tá? Então, ou TCRJ, ou controle geral, e aí eu priorizo as disciplinas do concurso que vocês querem fazer primeiro, porque aí não causa prejuízo nenhum para o nosso plano da área de controle, que é o principal de vocês, mas a gente consegue aproveitar o máximo do conteúdo que já teria que estudar para a área de controle, mas para esse próximo concurso, tá? Que pode ser um outro concurso escada de vocês. Então, a gente combina assim. Aí, prazos, pessoal. Como eu disse, demora, tá? Eu tô numa semana bem atribulada no TCE também. Então, realmente, assim, eu tô trabalhando muito lá e vou trabalhar muito nesta semana para deixar tudo ok para o carnaval. Então, a minha ideia é conseguir trabalhar na terça-noite e na quarta-noite para deixar tudo pronto para vocês, tá? Se eu não conseguir, eu vou avisar. Mas, se vocês me enviarem assim, já edital, já tudo certinho, Lu, senti que eu preciso melhorar isso, deficiência naquilo, já com os percentuais de vocês, eu vou mandar nos grupos da LERJ como é que eu quero que vocês façam ali a planilha para mim, que aí já facilita, eu já boto tudo nas minhas planilhas, faço os cálculos, aí eu consigo agir mais rapidamente para a gente já começar um outro plano, tá? Que eu sei que vocês têm pressa, eu também tenho, e aí, nesses dias que vocês vão estar sem fazer nada, sem ter plano, eu quero que vocês se dediquem a corrigir a prova da LERJ com atenção, analisando bem os erros, os pontos de dúvida, procurando no material, onde é que estava esse assunto? Será que estava aqui no meu material de revisão? Será que eu deixei passar? Estava no PDF? Estava no passo? Estava no bizu? Façam essa pesquisa, porque é nesse momento que vocês vão aprender e não vão errar de novo. Nesse momento que junta o conhecimento, né, que é refazer as questões e procurar no material a resposta, com a emoção de ter acabado de sair de uma prova, de estar ainda com aquela adrenalina, assim, eu quero ver como é que eu fui, eu quero fazer recurso, eu quero saber o gabarito, né, então, a emoção, ela facilita a memorização, por isso que os alunos tendem a memorizar mais facilmente quando gostam do professor. E aí, por isso que a gente faz aqueles exercícios de gostar da aula, gostar de estudar, né? Tudo é com esse objetivo, de melhorar a memorização. Então, nesse momento, é o momento ideal, o momento perfeito para vocês refazerem a prova com muita atenção e com a diligência que esse momento requer. Não é só refazer e ler rapidamente o comentário, não é isso. É algo que vai demorar, sim, uns 2 dias ali, estudando ali 2h30 por dia, umas 5, 6 horas para vocês fazerem isso com atenção e com qualidade. Porque aí vocês vão reestudar no material o que vocês erraram, vocês vão lá no TEC, vão filtrar questões daquele assunto para refazer, fazer mais. Então, é esse tipo de trabalho que eu quero que vocês façam enquanto não recebem os novos planos, tá? E aí dá tempo de eu fazer tudo certinho para vocês do jeito que tem que ser, tá bom? Finalizei a minha parte, agora eu quero ver vocês, seja da LERJ, seja dúvida do conteúdo, dúvidas da plataforma, fiquem à vontade, pessoal, podem
abrir o microfone e falando que a gente vai aqui continuar para tirar as dúvidas. Primeiro, vamos ter a nossa fotinha, que aí quem quiser sair, sai, né? Não fica na obrigação de ficar. Quem quiser aparecer na foto, já abre a câmera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quem vai ali. Olha, você está muito bem, fez a pontinha, tá ótima. Ali, Ana. Vamos lá, então. Vamos bater, 1, 2, 3 e já. Fechou. Perfeito. Fosse primeiro. Então, sabe o que vocês fazem? Pode falar, Ju. Ei, Lu, tudo bem? Boa noite, pessoal. Na verdade, são 3 dúvidas. A primeira é porque eu estava no plano do TCE Minas, né? E aí, como passou a prova, a gente migrou. Só que assim, lá no Tutory, é como se eu estivesse começando do zero, sabe? Eu tô meio na dúvida se eu realmente, o que eu faço assim, quando aparece uma meta de algo que eu já vi? Se eu faço questão, se eu vou pelo passo, se eu pego o PDF e começo de novo. Então, estou um pouco perdida com essas matérias que eu já vi, que eu sinto que às vezes é como se eu estivesse começando do zero de novo, sabe? E às vezes eu acho que eu estou perdendo tempo, poderia estar vendo outra matéria nova, por exemplo. Aí eu queria ver essa primeira dúvida. Perfeito, Ju. Já vou falar essa primeira e depois, se tiveres outra, a gente continua. Até Ju e Duda, eu falei que ia mandar para vocês as explicações, eu acho que eu não mandei, né? Beleza. Então, mais um ponto aí de melhoria. Eu quase fiquei louca semana passada, meninas. Eu peço desculpa, mas foram muitos planos, muitas análises. Eu adoro fazer essa análise estatística, mas confesso que eu fiquei bem piradinha da cabeça. Eu me confundi com várias coisas, acabei esquecendo. Então, isso é bom para todo mundo, tá? Todo mundo assim, ó. Quem veio de um pós-edital, a Ju e a Duda, entraram na mentoria regular, só que vocês entraram muito próximo da prova do TCE Minas. Então, a gente fez só praticamente um pós-edital. A gente não chegou a fazer uma análise pré-edital, um estudo pré-edital, né? Então, fica muito difícil de eu sinalizar as disciplinas estudadas, porque foi um estudo mais rápido, tá? Então, eu não me sinto totalmente segura de dar aquela matéria como vista. Então, qual vai ser a nossa estratégia agora? Quem acessa o plano da Tutory ali, né, e vê que tem uma meta que claramente já estudou no pós-edital e que está segura dessa meta, você vai começar de forma inversa. Na meta, tem a dica assim, estude, faça uma rápida revisão nos 10 primeiros minutos do tópico anterior, isso é só para a gente rememorar rapidamente, como se fosse assim, tô lendo um livro, fiquei 5 dias sem ler, e esqueci onde é que eu parei, aí tu dá uma voltada nas páginas para relembrar a história, e depois, tá, já lembrei, então vou voltar aqui para onde eu parei. Esses 10 minutos iniciais é só isso, não é para fazer um reestudo. Você pode só olhar os tópicos do edital, do PDF, o índice, pode dar uma olhadinha nas últimas palavras mesmo, olhar umas últimas questões, só, já é suficiente. Aí depois, nos 60 minutos, estude a teoria do PDF, e nos últimos 20 minutos faça exercícios sobre esse PDF, preferencialmente os exercícios do PDF. Quem chegar no PDF e ver, não, controle de constitucionalidade, tô fera, não preciso mais estudar isso. Vamos conferir se isso é verdade? Então tá. Então, primeiro você vai fazer os exercícios, aí você pode selecionar, só os exercícios ímpares do PDF, porque aí você vai ter uma mistura de vários temas, porque ali no PDF os professores costumam colocar os exercícios por ordem da explicação do PDF. Então, é importante você mesclar exercícios do início, do meio e do fim, para você pegar todos os assuntos do PDF. Não adianta fazer só os 10 primeiros, tá? Beleza, aí você faz, de 3 em 3, ou só os ímpares, depende do teu tempo. Faz os exercícios. Acertou 80% ou mais, aí depende do percentual de cada pessoa. Tem gente que está na faixa dos 70% de acertos. Então, se você regularmente está fazendo 70% de acertos, você vai usar esse como um percentual padrão para você seguir em frente. Se você está no nível de 80% de acertos, no estudo regular,
Então, você usa os 80% como parâmetro. Aí, você vai fazer ali, sei lá, 20 questões e viu que acertou 80%. Pode seguir em frente. Aí você não precisa ler a teoria desse PDF. Você vai seguir reto, você vai dar a meta como cumprida, tá? Aí vai aparecer uma meta de exercícios, você vai dar como cumprida também, que é a meta verdinha, e aí você vai registrar os exercícios que você fez nessa meta de exercícios, que já é a meta certinha daquele PDF, daquele assunto. Você nem perde tempo pesquisando, porque você já vai ter ali pela plataforma. E aí você vai andar mais rapidamente no ciclo. Não tem problema. A plataforma vai exigir mais replanejamento, porque ela tem essa inteligência por trás. Eu programo para alunos, para todos os alunos é um nível normal, né? Então, eu programo ali 5 minutos por página, para ler cada página. Para o aluno rápido, eu programo 3 minutos por página. Tem aluno que consegue mais rápido que isso. Então, se o PDF tem 60 páginas e eu programei 5 minutos, você demoraria 300 minutos, né, para ler essas páginas todas. Aí, o PDF, ele calculou assim, então ele calculou, sei lá, 3 vezes aparecer essa meta. Como você terminou em uma vez, e você vai dar como cumprido, o sistema vai te dizer assim, será necessário replanejar o seu plano, ok? Você pode dar ok, porque é isso, você está mais rápida do que o que a gente planejou. Está ótimo, que assim seja, né? Então, é bom para a gente fazer uma revisão desse sistema já, porque o estudo de pós-edital ele foi um pouco mais rápido do que o que deve ser, né, no estudo regular. Agora a gente está com tempo para ter CRJ, então é interessante sim que a gente faça essa grande revisão de tudo, e já fica mais organizado para vocês. Então, pode seguir dessa forma que vai estar ótimo, e eu vou entender isso quando eu estiver olhando o relatório de vocês. Eu vou saber que vocês foram mais rápido, porque já tinham estudado no pós-edital, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tô agora, voltei o programa e tá aparecendo para mim aquela aula de organização administrativa, que é uma aula que eu já vi muitas e muitas, muitas vezes. Então, de certa forma, eu tenho facilidade de fazer questão. Só que aí eu percebi uma deficiência minha, que é aquela parte de autarquia especial. Eu tenho muita dificuldade em entender a agência executiva e tal. Aí, nesse caso, quando eu tiver uma deficiência, tipo, nesse ponto específico, aí eu volto no PDF, leio a teoria só desse ponto, então. Exatamente. E aí também, Ju, quando a gente identifica um ponto de deficiência dentro de um PDF inteiro, isso é muito bom. É muito bom que você já anote essa deficiência no caderno de grifos, aí você volta no PDF, você vai ler só isso, aí você vai recortar os trechos mais importantes do PDF e colar lá, ou você vai só copiar e colar para depois facilitar a busca pelo Ctrl L ali do Word, né? Mas é importante que você registre esse ponto de deficiência e deixe esse ponto no seu material de revisão para que você não precise ficar abrindo de novo esse PDF. Aí você já vai ter mapeadinho tudo naquele teu documento que tu é super organizada. Depois tu vai poder até vender esse teu material aí, Ju. E vai estar mais fácil, mais acessível para você depois. Então, você só vai estudar esse ponto e vai voltar e fazer mais exercícios desse ponto. Aí, então, vamos pegar bem esse caso prático. Eu fiz 20 exercícios, fui direto para os exercícios, fiz 20 exercícios só em agências executivas. Então, eu vou marcar o meu percentual de acerto nessa aula, tá? Aí, eu vou voltar na leitura do PDF, só dessa parte de agência executiva, vou cronometrar o tempo que eu vou demorar estudando, vou voltar nas questões, aí pelo TEC, que aí você consegue filtrar exatamente esse tema pequeno, e vai fazer mais 10 questões só desse tema. Melhorei? Melhorei. Então, aí eu vou anotar mais essas questões e vou passar para frente. Então, aí você vai e volta, mas isso é muito bom. Esse é um ponto de aluno avançado. Quando vocês estiverem no nível avançado, o estudo é praticamente só assim. Ele é mais trabalhoso, ele é mais detalhado, ele exige mais que a gente se atente para os pontos de deficiência, mas é isso que vai fazer a gente sair dos 80% para os 85%. E essa diferença é o que faz você ser aprovado dentro das vagas, né?
Então, é bem interessante já começar a fazer isso desde já, Ju. Tá. E aí, aproveitando essa questão das questões, eu tô abusando do você, Lu. Não, pode perguntar, tá bem pertinente. Porque eu estava estudando até então a prova TCE era Sebrasp, né? E aí agora eu comecei a fazer muitas questões da FGV também. Só que assim, eu até mandei no grupo, porque eu tô achando muito estranho. Porque eu não consigo achar questões da FGV. Assim, primeiro ponto, na verdade, é que eu não tô fazendo questão pelo PDF, porque as questões que estão lá são de bancas que não acho que sejam relevantes para o estudo, então eu estou fazendo praticamente só pelo TEC, e aí eu filtro CESP e FGV. E aí, por exemplo, hoje eu fui filtrar, eu acho que foi até organização, não, foi princípios constitucionais. E aí eu coloquei só FGV, não coloquei mais nada, assim, só para tirar anuladas e desatualizadas, e achou só 63 questões de todos os anos, de todos os concursos. Então eu fiquei preocupada de estar fazendo alguma coisa errada em relação à FGV, sabe? Uhum. Tu só filtrou, tu deixou todos os concursos, Ju? Deixei tudo, porque eu não estava achando questão, então eu fiz concurso de todas as áreas, porque não tinha questão. Sim, sim. Não, porque era justamente isso que eu ia dizer. Quando a gente não está encontrando questão do banco, a gente pode ampliar nossa área de controle de direito, pode ampliar para os concursos do Poder Judiciário, a analista judiciária, área judiciária, e algumas questões, assim, de procuradoria, só tem que tomar muito cuidado com o nível da procuradoria. Por exemplo, Procuradoria do Estado de São Paulo, Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, vão ser questões um pouquinho mais elevadas do que o que pode cair na nossa prova. Agora, assim, magistratura, MP, tá falando o áudio? Só um Falhou, pouquinho, Lu. vou ver. Pessoal, tá bem atrasada a minha fala, né? Agora voltou, eu acho. Agora voltou. Então, pessoal, aí a gente pode expandir um pouquinho. O pessoal que é da área geral pode expandir um pouquinho para o fisco, porque é semelhante à área do TCRJ Controle Externo com algumas provas fiscais. Então, pode abrir para fisco também. Agora, se você já abriu para todos os concursos e só tem essa quantidade de questões, aí o jeito é fazer as questões FGV e ampliar depois, fazer outro caderno com outras bancas. Se bem que, só uma observação, Ju, para a TCRJ, a gente ainda não tem banca definida, então eu prefiro que vocês mantenham FGV e Sebrasp, tá? Porque a Sebrasp foi a banca de todos os outros concursos aqui do TCRJ. E a FGV é uma bem cotada para ser, né? Ela está pegando tudo aqui no estado do Rio de Janeiro, está com um relacionamento bem próximo à nossa presidência, então eu estou apostando na FGV em razão desses pontos, mas se a banca quiser manter, né, em time que está se ganhando não se mexe, porque os outros concursos deram certo, vai contratar a Sebrasp por dispensa de licitação. Então, é bem importante a gente manter Sebrasp e FGV, para não perder também o feeling de Sebrasp, tá? Mas, assim, depois me manda o tema que tu está pesquisando, que só para tirar dúvida, eu vou também filtrar para ver se vão aparecer. Porque eu tô com medo de ser eu, entendeu? O problema. Porque na Sebrasp eu não tinha isso, eu encontrava muitas questões, mas agora da FGV eu tô tendo essa dificuldade. Eu vou te mandar no privado. Tá, me manda ali o tema, eu pesquiso também, a gente faz esse teste aí. Mas eu acredito que não seja o problema você, não. Isso acontece bastante. E aí, a última questão sobre questões é mais a plataforma. Por quê? Eu estou lançando, semana passada estava dando tudo certo. Agora, essa semana, não parece que não está computando as questões para minha meta. Não sei se está Nem acontecendo. fala, para meta de questões, aquela meta que aparece na tela Isso. principal, né? Aparece o pessoal, lançamento, mas não está aparecendo para essa meta. não, ainda bem que está aparecendo o lançamento.
porque é pelo lançamento que eu faço os relatórios de vocês e que eu alimento a minha planilha Excel com base no que vocês alimentam no lançamento, né? Porque, assim, eu confio muito em sistema, eu adoro confiar na tecnologia, usar a tecnologia, mas eu prefiro ter o meu backup também, então, de vez em quando, eu vou lá na área de vocês, copio tudo, coloco o meu backup em Excel mesmo, velho, antigo Excel. Mas, para essa meta, ela está com defeito mesmo. A gente conversou naquela vez que vocês falaram no grupo, eu mandei para o suporte, e eles falaram aquilo até que eu mandei lá, né, que eles já estavam cientes e estavam tentando resolver. E aí, nessas outras semanas, vários mentores mencionaram em vários grupos diferentes, e eles falaram que estão cientes e vão tentar resolver. Então, assim, devem, porque poucos mentores estão com a plataforma nova, e justamente eles fizeram assim, disponibilizaram para poucos, justamente para resolver esses bugs iniciais, né? Então, eu me voluntariei para receber a plataforma nova, porque eu achei ela muito legal, muito bonita e tal, e, assim, os bugs que eles informaram que estavam dando, que já eram alguns bugs que a gente já tinha conhecimento, eram coisas que não afetavam no relatório de vocês. Aí eu optei por, mesmo assim, já aderir à plataforma nova, tá? Mas, assim, Ju, daqui a pouco eles vão consertar, eles estão com uma equipe bem melhor agora, eu acho que nesse ano 2026 vai melhorar bastante. Inclusive o relatório de vocês, várias coisas assim que eu dei muita sugestão, e até estou fazendo parte de um grupo que está sugerindo melhorias para essa parte do relatório também, então acho que a gente vai ter bastante novidade legal. Ah, então tá, obrigada, Lu, porque eu tava preocupada, tipo assim, eu tô fazendo as questões e não tá contando. Uma vez da Duda não estava computando lá no XP, né, Duda, lá em cima. Então, assim, são alguns bugs que acontecem mesmo, mas eu acho que eles vão conseguir consertar. Então tá, Lu, obrigada, viu? De nada. Pessoal, da pergunta da Ju, me deu uma lembrança aqui de reforçar com vocês a importância da gente resolver provas inteiras anteriores. A minha vida nos concursos públicos mudou drasticamente depois que eu comecei a adotar a mesma metodologia que eu passo para vocês, que é, todos os domingos eu resolvia uma prova inteira anterior. Vocês não precisam estudar no domingo, tá? Eu sei que tem gente que estuda muito durante a semana e quer tirar o domingo de descanso, mas façam isso no sábado. Tem que ser um dia que vocês não tenham trabalho, tem que ser ou sábado ou domingo para simular o dia da prova, né? É um dia que tem menos trânsito, mas ao mesmo tempo tem mais gente em casa com som alto. Então, assim, o objetivo é simular tudo. E fazer a prova mesmo como se fosse a prova. Porque ainda tem pessoas aqui que estão cansadas na hora da prova, que se sentem cansadas com textos longos. Por quê? Porque quando a gente faz no TEC, a gente faz 10 questões FGV, 10 questões Sebrasp, mistura questão certa e errado, que é mais rápida, com questão de múltipla escolha, que é mais demorada, mistura, então, bancas que tem um enunciado menor com um enunciado maior, e aí a gente não sente a dificuldade da banca para a qual a gente está estudando. Então, resolvendo a prova inteira, você vai sentir na pele o que você vai sentir no dia da prova. E aí, o treino, ele tem que ser exatamente igual ao que a gente vai passar no dia da prova. Né? Vocês sentiram isso quando fizeram CGE São Paulo, que foi de manhã e à tarde. Teve alguns que reclamaram de cansaço, outros tiraram de letra. Quem tirou de letra? Quem estava treinando especificamente para a prova. A mesma coisa aconteceu com o TCE Minas, a coisa aconteceu agora com a Alerj, que a gente, algumas pessoas reclamaram lá no Instagram de enunciados muito grandes, até postei agora lá à noite, quando eu estava no carro. Gente, isso já era esperado. A FGV é assim, enunciados grandes, mistura um monte de matérias, ela quer que você tenha um raciocínio, não é só decoreba, ela quer perceber que você sabe o que é aquilo, que você vai saber usar na prática, que você sabe concatenar conceitos. Então, a gente precisa treinar para esse tipo de situação, que é o que vai acontecer na prova. Aí, claro que a banca surpreende a gente. É óbvio, a banca toda hora surpreende. Mas a gente não pode se surpreender com o que já é previsível. Esse ponto é previsível da FGV, tá? Então, eu preciso que vocês criem esse hábito, pessoal. Eu imploro que vocês criem esse hábito. Resolvam provas inteiras anteriores. É só ir lá no TEC, clicar em concursos, colocar TCE, vai aparecer uma lista de prova para vocês, uma lista. Só clicar no nome do órgão, depois você vai clicar em questões, resolver questões.
é muito fácil, já vai estar lá a prova inteira para você resolver. A Cláudia falou, né, imprimam a prova, também interessante. Imprimir a prova para quem, assim, já não trabalha mais com papel, como é o caso da gente lá no TCE, eu não vejo mais papel. Então, seria interessante imprimir a prova para acostumar a leitura no papel, né, até o escrever no papel também. Já quando eu fiz a prova TCE, eu trabalhava no Semasa, era só papel, então eu não sentia essa necessidade de imprimir prova para resolver. Mas quem já está só no digital, é importante também imprimir, tá? Então é isso, era isso que eu, cansa a vista demais, tal, beleza. Uhum. Ah, tá, dá uma olhadinha, Lu, no que concurso, para a gente depois comparar. Vamos comparar o mesmo tema, para a gente ver. Boa ideia. Quem tem que concurso, a gente compara pelo mesmo tema para ver a quantidade de questões. Duda, pode falar. A Cláudia tinha levantado a mão antes. A Cláudia, falar antes, Cláudia? Tu tinhas levantado a mão. A minha dúvida, boa noite todo mundo. A minha dúvida era mais ou menos a que a Juliana falou, que realmente era isso, do PDF, porque eu já me organizei na plataforma do Estratégia, e aí eu já coloquei meu concurso TCE de novo e do CEPLAG. Aí, só que assim, o PDF do Estratégia está super desatualizado. Aí eu ia perguntar para você se, inclusive, está com a IBFC, IB, sei lá, qualquer coisa. Aí, aquela banca lá que não vai ser mais. Aí, eu ia falar com você se dá para fazer isso, tipo, colocar no TEC. Aí, por exemplo, hoje eu já atualizei meus cadernos do TEC. Aí, sei lá, instrumentos orçamentários. Aí a gente faz o quê? 20 questões de PPA, 20 de LDO, 20 de LOA. E dependendo do acerto, segue, se não, volta naquele ponto. É isso? Exatamente isso. Exatamente isso, Cláudia. Ah, então beleza. Vou voltar aqui para a lida amanhã. Até porque, Cláudia, o teu caso tá travando de novo, né? Não, tá normal. Tá normal. O teu caso, Cláudia, é um pouquinho diferente das meninas, porque você já está comigo desde o pré-edital. Então, a gente já tinha um plano TCRJ, eu já tinha sinalizado os assuntos estudados, né, naquela época. Só Sim, que, sim. pessoal, eu não sabia de uma funcionalidade que tem na plataforma, aí eu fui sugerir essa melhoria, e aí eles falaram, Lu, isso já existe. O que que é? Quando eu tiro vocês de um plano e coloco para outro, eu achava que o que eu tinha configurado naquele plano anterior permaneceria. Só que não, quando eu voltei você para o plano do TCRJ, tirou a sinalização de tudo que você já estudou. Então, eu vou ter que sinalizar tudo novo que você já estudou. Quando você entrou no livro, você tinha sinalizado tudo que já estudou, né? E aí eu não consegui fazer isso ainda, já troquei ali o plano de alguns só para tentar. Um chuva é difícil, né, pessoal? Voltou agora, pessoal? Voltou. Tá, beleza, então voltou. Então, aí, Cláudia, eu vou, assim, os assuntos que você já domina bem, eu acho que até a gente pode tirar, né? Mas depois eu tenho que olhar melhor o teu caso também, porque, assim, pessoal, eu não gosto de dar resposta geral, porque cada caso é um caso. Por exemplo, se a gente vê que os teus percentuais de acertos, eles estão mais ou menos iguais em todos os assuntos, aí é interessante eu fazer essa estratégia mesma das meninas, para que você faça já uma revisão geral de tudo, por esse método. Primeiro vai para a questão, acertou 80%, segue para a próxima. Agora, se tiver uma oscilação muito grande em algum tema, por exemplo, o que a Cláudia não estudou, ela está realmente pior. Aí seria melhor a gente priorizar o que você ainda não estudou e depois faz esse apanhado geral, tá? Então, eu teria que dar uma olhada. Eu vou ver depois, pode deixar. Então, vai lá. Ah, brigadão, brigadão. De nada, Cláudia.
Pode falar, Duda, o teu microfone está fechado. Ô, Lu, a minha dúvida é exatamente sobre essa questão das provas antigas. Por exemplo, esse domingo eu fiz uma prova antiga do TCE de Goiás, só que eu fiquei na dúvida em como que eu iria computar ela na plataforma, sabe? Aí, assim, eu nem lembro direito como que eu coloquei, sendo bem sincera, mas eu coloquei lá. Eu fiquei com essa dúvida, porque não estava constando como um simulado, né? Ainda não tem os simulados aos domingos, igual tinha no TCE MG. Uhum. Isso. Desculpa. Assim, ó, Duda, a gente tem simulados prontos. Na meta de domingo, eu não coloquei para você e para a Ju ainda, porque eu queria que você se adaptasse ao plano primeiro. Nessa semana, amanhã, eu já vou colocar a meta de sábado e a meta de domingo para vocês. Elas são um pouquinho diferentes do que era do pós-edital, mas basicamente, no sábado, a gente faz uma revisão de tudo que estudou de segunda a sexta. É uma revisão geral para fixar mesmo o conhecimento, como se fosse uma revisão de 7 dias, só que simplificada. E aos domingos, a gente faz ou bateria de questões. Tem que tomar água, pessoal. Desculpa, eu ainda estou no antibiótico da sinusite, às vezes me dá essa tosse. Então, aos domingos, ou a gente faz bateria de questões, que são questões que vocês selecionam, ou vocês resolvem simulados, que tá lá na meta de domingo, tu vai ver que tem um link lá, para acessar simulados que eu já preparei para cada área. Eu até tenho que, tá na minha agenda desse feriado de carnaval, fazer simulados também para informática, para áreas de engenharia, porque eu coloquei pouca coisa lá, mas eu quero aprimorar isso daí. Mas para a área de direito tem bastante coisa, contábeis eu também dei uma aprimorada faz pouco tempo, então para vocês vai estar bem tranquilo, pode pegar de lá. Aí lá tem baterias de questões inteiras, por disciplina, e tem também simulados, com todas as disciplinas misturadas, de tudo que cai no TCRJ, área de controle geral, enfim. Aí pode pegar o link de lá, que já abre no TEC, já vai estar prontinho. Mas eu acho interessante, sim, vocês resolverem as provas anteriores. Então, você pegou TCE Goiás, ótimo. Banca FGV, foi uma prova recente. Caíram algumas matérias que não vão cair no TCRJ a princípio, como inglês, né? Mas é uma prova muito boa de se fazer como teste. E aí, pessoal, eu vou mudar a orientação que eu dava para vocês. Por quê? Antes, qual era a orientação que eu dava? Até quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Antes, qual era a orientação que eu dava? Na meta de simulados ou de bateria de questões, em que vocês vão fazer questões de todas as matérias e de todos os assuntos misturados, eu quero que vocês vão lá, isso era antes, lançamento de questões, seleciona a disciplina e coloca assunto livre. Mas eu quero que vocês lancem por disciplina. Então, foi a prova TCE Goiás, tinha português, administrativo, constitucional. Você ia lá, português, 10 questões, acertei 8. Administrativo, 10 questões, acertei 5. Era assim. Agora, tem um relatório que eu consigo ver os percentuais de vocês quando vocês anotam no simulado. Então, isso para mim ficou bom, porque eu consigo ver exatamente como vocês saíram nessa prova específica que vocês fizeram domingo. Eu não vou saber que é TCE Goiás, mas eu vou saber que você resolveu uma prova inteira anterior. E aí, quando for resolução de prova inteira anterior, eu quero que vocês anotem tudo junto na meta de domingo mesmo. Vai aparecer bateria de questões, aí você já pode anotar lá quantas questões você fez e quantas acertou, né? Vai aparecer no geral, tá? E aí, eu já dei essa ideia para a tutor fazer tipo uma subdivisão por disciplina, porque aí vai ficar perfeito, porque aí eu vou ter a meta, eu vou ter o percentual de acertos da prova e o percentual de acertos por disciplina, né? Mas enquanto eles não fazem isso, eu vou querer que vocês preencham uma planilhazinha por disciplina, mas o total vai estar lá e eu vou conseguir separar. Ah, isso foi simulado inteiro e isso foi questão estudada durante a semana. Por que isso é importante? Só para vocês entenderem. Quando a gente faz questão durante a semana,
o conteúdo está ali, está fresco na cabeça. Então, o percentual tende a ser maior. Quando eu faço bateria de questões ou provas inteiras, o percentual tende a ser menor. E para mim isso é importante. Porque eu preciso ver, será que essa variação da Duda está dentro do padrão? Sabe? Assim, tá, quando ela teve o contato com a matéria, ela acertou 85%. Aí na prova acertou 75%. Está dentro do padrão. Porque já deu um tempo de esquecer, são vários assuntos, né? Agora, se despencar para 60%, aí não está dentro do padrão. Isso mostra que a memorização não está tão boa. Aí a gente precisa atacar memorização. Como é que a gente ataca? Fazendo mais revisão. Então, aí eu vou indicar mais revisão. Então, para cada situação é uma indicação. Por isso que, para mim, é interessante essa nova forma de marcar, tá? Depois eu mando escrito para vocês. Vou mandar a planilhazinha, que é a mesma que está na jornada LV, mas já quero mandar ali nos grupos, para a gente ir fazendo esse controle mais específico de desempenho em provas inteiras. Eu acho que vai ser legal essa análise aí de vocês, tá bom? Tá bom, Lu, obrigada. De nada, Duda. Ju, pode falar. Ô, Lu, aqui, sobre essa questão da revisão que você comentou no sábado, pode ser, como que é para fazer, assim, pode ser pelo Anki mais questões, como é que você recomenda fazer essa revisão? Essa revisão, até na meta, eu coloquei escrito algumas opções para vocês, mas a revisão, o que eu acho importante que também a gente identificar na revisão de sábado é assim, será que o material de revisão que eu estou construindo, ele vai ser bom para quando eu tiver que revisar lá nos 10 dias antes da prova? Porque esse material que vocês estão construindo hoje, o principal objetivo é que ele sirva para a reta final. Que quem vai melhor na prova? Quem consegue revisar a maior quantidade de conteúdo perto da prova. Essa pessoa é que vai melhor na prova. Então, o material de revisão tem que estar muito bom. E aí, eu sei que alguns não construíram material de revisão ao longo do tempo de estudos. Pessoas que já têm percentuais altos, percentuais muito bons, que já estão competitivos, mas que, às vezes, ter esse material de revisão seria o diferencial para conseguir aqueles 5% a mais que vai dar, né, vai fazer você entrar dentro das vagas. Então, durante a revisão de sábado, eu já quero que vocês se observem com relação a isso, tá? O meu material de revisão está bom, ele está com realmente os pontos que eu preciso melhorar, ou ele está muito grande, ou ele não tem nada, né, não tem ali os pontos que eu preciso. Aí, respondendo especificamente a tua dúvida, por qual material? Para cada pessoa, vai ser um tipo de material. Eu gostei muito do caderno de grifos. Eu gosto muito, porque eu acho ele prático. É um por disciplina. Então, ali, eu coloco tanto alguns temas do PDF teóricos que eu tinha dificuldade, aí para uma leitura mais densa, mais demorada, ok, mas pelo menos eu não preciso abrir e fechar o PDF toda hora. E a questão, logo embaixo, para mostrar como é que aquilo era cobrado, por que eu errei, né? Aí eu botava isso por escrito assim, errei porque eu me confundi isso com aquilo. Aí botava o outro ponto da confusão também. Então, vê que fica um estudo muito mais estruturado, porque está tudo junto. Se eu confundir uma coisa com outra, eu tenho que ter tudo junto. Ali para conseguir identificar. Pô, mas eu confundi, mas por que eu confundi, né? E aí, pode ser também, o flashcard você vai usar todos os dias. Então, ele não serve para essa revisão desse sábado. Claro que quem faz flashcard já vai estar muito mais rápido nessa revisão de sábado. E ali na revisão de sábado, vocês têm um tempo máximo. Isso é muito importante. Tanto aos sábados quanto aos domingos, é tempo máximo. 360 minutos é o máximo. Não é para demorar 6 horas fazendo. Tá? Então, eu quero que vocês demorem o tempo mínimo necessário para revisar os conteúdos. Quem estuda 3 horas por dia, não precisa usar mais de... Por exemplo, quem estuda 3 horas por dia vai ter mais ou menos 6 horas de cada disciplina ali para revisar, 6 disciplinas, então eu não posso demorar mais que 40 minutos por disciplina. Porque essa minha revisão não vai estar sendo eficiente, concorda? Então, se você já revisa pelo flashcard, você já está com um assunto mais na tua mente. Aí você pode revisar mais rapidamente, caderno de grifos, pelo mapa mental. O mapa mental também é interessante para essa revisão, porque você vai só se recordar dos temas estudados durante a semana. Pela revisão do professor, o professor Herbert, em controle externo, faz muito essa revisão, resumo do professor. Ele faz muito esse resumo ao final da cada PDF. Então, é um bom
material de revisão. Pode ser pelos visos estéticos, claro, o visu é um material extremamente resumido. Eu vou fechar a câmera, pessoal. Fechar a câmera. O bizu é um material extremamente resumido, mas às vezes ele é bom para aquelas disciplinas assim que a gente está meio viajando, sabe assim, auditoria, para quem é do direito? Que é uma matéria que no início não faz sentido nenhum, aí tu fica, gente, eu não sei se eu estou aprendendo, eu não sei se eu estou acertando na sorte. Aí é legal tu ler um bizu desse inteiro, assistir uma Hora da Verdade inteira, para se sintonizar na matéria. Então, também serve. Às vezes é um reforço que você percebeu assim, pô, eu estou super bem em todas as matérias que eu estudei na semana, só a auditoria que eu fui mal. Então, revisa só a auditoria, o resto só dá uma passada rápida. Tem que ter essa dinamicidade justamente para você aproveitar melhor o seu tempo. E aí, pessoal, uma coisa que eu observo muito de vários de vocês é querer fazer tudo perfeito. A perfeição, ela é inimiga do concurseiro, tá? É diferente da pressa, é inimiga da perfeição. A perfeição é inimiga da pressa, nesse caso. Por quê? O nosso maior dilema no mundo dos concursos é conseguir estudar o tanto de conteúdo que tem versus o tempo que eu tenho até a prova. Então, assim, se eu quero fazer um excelente material de revisão por escrito, porque eu tenho na minha cabeça que eu só aprendo escrevendo, claro que eu vou aprender melhor escrevendo. É claro que sim, porque para você conseguir transformar em palavras o que estava no PDF, você precisa raciocinar. E é esse raciocínio que vai fazer você memorizar. Não é o escrever. Então, será que não seria mais viável, mais rápido, se eu simplesmente fizesse um resumo mental do que eu estou lendo? Por exemplo, li um tópico do PDF, que deu 3 páginas naquele tópico. Então, ao final do tópico, eu faço um rápido resumo do que eu entendi daquele tópico. Isso é muito melhor do que eu passar por papel tudo que eu acho que faz parte daquele tópico. Por quê? O papel, ele vai demorar muito. Vai demorar o tempo que eu não tenho. E aí, o tempo que você está gastando para ficar expert em atos administrativos é o tempo que vai faltar para você ficar bom em licitações. Então, eu tenho que ficar bom em tudo, e não expert num tema e não saber nada do outro. Tá? É diferente de quem faz mestrado, doutorado, que vai ficar expert em um tema e não vai entender nada do resto. No concurso público, é justamente o inverso. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser mediano em tudo e não vou me aprofundar, não vou ser expert em nada. Aí, depois da aprovação, você vai se especializar no tema que você mais gosta. Isso é bem importante também a gente ter essa consciência. Respondi, Duda? Eu, Ju. Obrigada. Ah, Ju, verdade. Mas a gente já está acostumado, o povo confunde a gente no trabalho sempre. Assim, de que a gente é muito próximo. Vocês são próximas, até para mim, que é a distância, para mim vocês são muito próximas. Então, tudo que eu falo para uma, eu já falei isso para a Ju. Tá, e vai lá, Lu, pode perguntar. Oi, Lu. A minha dúvida era igual da Juliana, porque o plano do TCE, que começou hoje, né? Voltei ao plano, tá lá como se fosse que eu não tivesse estudado nada antes da LERJ. Aí amanhã, por exemplo, tem a meta de direito constitucional, aula 0, e não é do passo. Aí eu posso fazer a bateria de exercício e analisar o percentual de acerto, qualquer coisa, eu volto para o caderno de grifos para fazer a revisão? Isso, não precisa fazer a bateria toda de questões, tá, Lu? Faz só de 10 a 20 questões. Então, por exemplo, fez 10 questões, já acertou o percentual, né? Tá com pressa, já segue. Ah, não acertou o percentual, ou tem um tempinho a mais, acha que é importante aquele assunto, sente que tá, né? Acertou, mas acertou um pouco em dúvida, acertou um pouco no chute, aí faz mais 10. Então, entre 10 e 20 questões já vai ser uma amostra boa para você ver se aquele tópico está dentro da sua área de nível bom, que a gente está tratando aqui uma média 8, ou se você precisa melhorar um pouquinho mais. Precisa melhorar um pouquinho mais? Vai do menor material para o maior. Então, pega o material, o caderno de grifos, se ele tiver bom, né? Ah, meu caderno de grifos não está tão bom. Então, volta no PDF mesmo, né? Volta naquele tópico do PDF que você errou, como o exemplo da Ju. Pô, eu fui muito bem em tudo, mas autarquia, agência executiva, eu errei. Foi o meu ponto fraco. Então, foca só no ponto fraco, porque é sempre pensando no custo-benefício.
Ah, tá, Lu. E outra dúvida, a meta de flashcards vai ter ou eu posso continuar inserindo lá nas questões? Vai ter, vai ter. Me manda uma mensagem, Lu, só lembrando, meta de flashcard, que aí eu já coloco. Hoje eu botei pro Eric, tá, Eric? Já coloquei tua meta de flashcard, eu só não vou botar aqui agora para não estragar mais ainda a internet. Mas essas metas fixas, pessoal, é coisa bem rápida de eu fazer, tá? Então, essas metas só me lembra ali que é rapidão para eu colocar. O que é demorado mesmo é o plano. Ah, então tá ótimo, Lu, obrigada. Tá bom, de nada. Mas quem? Agora eu vou abrir um pouquinho a câmera para ver se não vai falhar. Pessoal, percepções da prova de ontem, algum insight, algum aprendizado, algo que você queira mudar para os próximos, ou até das últimas provas que a gente teve, né, TCE Minas, TJ, o que vocês têm a me dizer? Oi, Lu, boa noite, pessoal. Boa noite, Ardel. Então, o que eu percebi é que eu preciso estudar muito português da FGV, realmente, porque assim, só contextualizando para a galera, né, eu sou da área da educação, então, esse começo de ano é muito complicado para mim, né, e aí tinha esses concursos do TJ e da Alerj em sequência, né, que muitos também fizeram, e aí eu até dei uma paradinha no estudo, né, mais sistemático dentro da tutoria. Mas esse da Alerj, eu fui assim, sabe, só quase que eu faltei, na verdade, né, mas é contra a minha visão, né, faltar o concurso. Acho que mesmo, sempre é um aprendizado, né, sempre é uma experiência, né. E aí, assim, realmente vou focar muito na questão do português, que é uma coisa que eu acho que eu tenho negligenciado. Eu queria perguntar para você do TEC, né, questões, você me passou um cupom, só que eu acabei nem entrando, nem fazendo login, nem fazendo nada, porque estava muito enrolado realmente, mas vamos que vamos, né, um dia de cada vez. E aí eu não entendi, você falou, tem um plano padrão, né, e tem um avançado, né. E aí eu não entendi exatamente como usar o cupom. O cupom ele dá um descontinho, né? Eu pensei realmente o padrão, até para ver mesmo se eu vou. Como é que eu vou usar, enfim, né? Pode Se eu vou me começar pelo padrão, apropriar. que é mais que suficiente para começar, tá? O avançado é mais assim, também quem já está mais avançado, que quer alguns cadernos inéditos, de questões inéditas, alguns guias de estudo, mas para quem está começando na mentoria, não tem necessidade, tá, Jardel? Então, o plano básico, ele é muito bom. Para ter ideia, no meu estudo eu só usei o básico, eu só assinei o avançado agora que eu sou mentora, porque eu uso para as estatísticas de vocês. E aí você vai lá, acessa o site, como se fosse fazer uma compra, e coloca cupom de desconto. Aí você coloca aquele código que chegou no teu e-mail. Aí coloca aquilo que vai dar o desconto de 20% para você, no carrinho. Eu dei uma procuradinha no meu e-mail, mas eu acabei não achando. Não achou? Me manda depois ali o e-mail que é para ir o código, que tem que ser o mesmo e-mail que você vai cadastrar, tá? E aí eu mando de novo depois. Tá, eu acabei de fazer o acesso lá, ativei a conta, aí eu vou mandar de novo, porque pode ter sumido. Isso pode ter ido para o spam, às vezes a gente exclui, né? Mas pode mandar ali que eu já Obrigado. já faço depois, tá? Imagina. Vou voltar e aí, então, a prova de ontem percebeu que precisa muito estudar português, né? Então, pessoal, tô vendo aqui, né, o pessoal falando, português da FGV é um terror, tá, o percentual na Tutri foi no lixo porque eu resolvi colocar as questões de português, Jesus não entra na cabeça. Então, olha só, um ponto muito importante que a gente precisa sempre ter em mente é qual? Nós não costumamos estudar português, né? Na vida inteira. A gente não costuma estudar português. Muitas pessoas pensam, português é a minha língua, então não vou estudar. Tem gente que não tem uma boa base da escola no português. Tem gente que leu poucos livros, não é culpa da pessoa, é educação, né?
assim, meus pais sempre me deram muitos livros, então eu me acostumei a ler. Agora, se você não teve um pai que deu muitos livros, ou uma família que, às vezes, o hábito já não era tanto de ler, a gente vai relaxando. Por exemplo, hoje, eu não estou lendo praticamente nenhum livro. Me dá uma agonia com isso? Dá. Só que cadê o tempo para ler um livro? Se eu trabalho aqui com vocês até meia-noite, né? Então, hoje, nesse momento, se eu tivesse um filho, ele não ia ter esse meu exemplo de leitura. E aí, chega no concurso, falta essa base, falta a base, tá? Eu vejo que falta muita base de muitas pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, aprender a gostar de português. Português é treino, inclusive treino diário, gente. Treino diário. Eu amo português. Claro que cometo erros como qualquer um, principalmente até porque, assim, depois que a gente passa num concurso e já não estuda mais para concursos, eu senti, assim, um decréscimo no meu português incrível, tá? Assim, para ver como o estudo faz diferença. Muitas coisas que eu fico em dúvida, coisas que antes eu tirava de letra, né? Então, o estudo, ele faz diferença, sim. Só que a aplicação no dia a dia é o que vai elevar vocês de patamar. Então, assim, você está respondendo, mandando mensagem no WhatsApp. Não manda coisa errada no WhatsApp. Faz a escrita correta. Coloca a vírgula no lugar correto. Sabe? Vocativo. Gente, ninguém mais usa vocativo. Escreve assim, Luana, estou a fim de fazer tal coisa. Não tem uma vírgula, né? Então, a gente precisa usar no dia a dia, fazer o nosso dia a dia um português perfeito, correto. Segundo, fiquei na dúvida de como escrever uma mensagem para o amigo. Já vai lá no Google e pesquisa na hora. Sem preguiça. No Google pesquisa na hora. Tem que ter medo de escrever errado. Sabe aquela coisa assim? Vou postar alguma coisa no Instagram. Medo de escrever errado. Vou lá conferir palavra por palavra, ver se está certinho. Vou conferir pontuação, regência verbal, regência nominal. Vou ver se está certo. Eu faço isso até hoje, pessoal. E assim, claro que no Instagram, né, como mentora, a gente tem uma responsabilidade ainda maior de ter o português correto. Só que, por exemplo, eu tenho uma equipe de marketing. E muitos posts vêm deles, né? Então, eu já escrevi muita coisa, eu tenho mais de 200 páginas escritas por mim mesma, só de posts que eu já fiz nesses 6 anos de trabalho para concursos públicos, e aí muitas coisas eles tiram de lá, reinventam, fazem novas coisas, e vem para minha aprovação. Sempre tem erro de português. E aí eu fico na dúvida, né, às vezes, porque eu penso, pô, a pessoa do marketing, cara, ela faz isso todos os dias, aí eu vou lá no Google, vejo, procuro, às vezes dá trabalho, pessoal, às vezes procurar uma regência de um verbo, sabe? Dá trabalho, você não encontra o caso específico que você quer solucionar, mas você tem que insistir, tem que ter essa força de vontade. Isso vai fazer vocês começarem a gostar mais da disciplina, vai fazer vocês compreenderem melhor o que o professor está falando no PDF ou na videoaula, vai transformar o português o melhor amigo de vocês. E tem que ser, é a nossa língua. A gente tem que saber falar bem, tem que saber escrever bem. É muito lindo quando eu pego uma instrução lá no trabalho de uma pessoa que tem um português bom. E a maioria das pessoas, no Tribunal de Contas, pessoal, tem um português muito bom. Então, não é à toa que é exigido muito de português. É porque no nosso trabalho, isso é exigido da gente. Né? A gente tem que ter um português de qualidade. Algumas pessoas no tribunal entendem muito, assim, de ortografia e tal, mas pecam na ordem das frases, fica aquelas frases meio difíceis de entender, truncadas, sabe assim, não faz assim, sujeito, verbo, complemento, mistura tudo, igual questão de prova, então a gente já, eu como revisora dos processos, eu já tenho sempre que ter a mentalidade assim, não, vamos facilitar isso aqui, vamos transformar para cá, puxar isso aqui para frente, levar isso aqui para trás, porque aí a gente vai facilitar a leitura do jurisdicionado. O nosso objetivo é que ele entenda o que a gente está escrevendo. E aí, no dia a dia, eu vou lá e pesquiso também, penso como é que eu vou facilitar, como é que eu vou escrever essa frase numa outra ordem. Então, o português, ele vai fazer parte do dia a dia de vocês no trabalho. Vocês precisam gostar de português, pessoal. A gente lê muito no Tribunal de Contas, muito. Tem processos que tem 2.000 páginas, e você tem que ler as 2.000 páginas. Uma coisa ou outra que você não vai ler, mas a maioria das páginas você vai ter que ler. Então, você precisa já se habituar com isso. Precisa se habituar. O meu conselho para vocês é,
vocês podem pegar um curso específico da professora Adriana Figueiredo, daquele outro professor que todo mundo está gostando, Fabrício Dutra, tem lá na área de aluno de vocês. Ah, contador não precisa ler, tu vai ver, Lu. Eu tenho um amigo, eu vou mandar para ti, tá, Lu? Eu vou mandar no nosso grupo lá, uma instrução de um amigo meu que é contador. Vocês não têm ideia de como ele escreve. Só que eu pego no pé dele, ele é inteligentíssimo, pessoal. Só que eu pego no pé dele e faço assim, Renan, você não pode, você não é juiz da década de 60. Você é auditor nos anos 2026 que você está, você tem que escrever fácil, porque ele escreve aquele juridiquês robuscado. E ele é contador, tá, Lu? Então, assim, precisa ler. Ele é, inclusive, o nosso auditor que faz os processos mais complexos do nosso setor, inclusive os jurídicos. Ele é muito bom em direito. Ele é muito bom, é o nosso contador advogado, a gente fala. Então, assim, pessoal, a dica que eu dou é, gostem de português, leiam nos momentos de lazer algum livro de romance, algum livro que vocês gostem, de autoajuda. Eu gosto muito de livro de autoajuda, né, desenvolvimento pessoal, né, falando nos dias atuais. Eu acho que isso vai facilitar também para vocês, quando chegarem na hora da prova, terem um bom desempenho, tá? Vai lá, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Em relação ao português, eu tenho meu testemunho, né, próprio, porque assim que eu comecei a estudar para concursos, eu pensei que essa ideia que a gente tem, já estudei português no meu período escolar inteiro, gente, mas eu percebi que eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu era quase analfabeto funcional. E aí gente, que isso? Com o estudo sozinho, com o PDF ou com a videoaula, que eu fui começar a construir mas assim, tem que ter também, né, o pé no chão e não menosprezar as aulas iniciais ali de ortografia, da separação de sílaba, fonemas, tem que dar atenção mesmo desde a base para você poder entender a classificação, até chegar em sintaxe, regência, por aí vai. E aí, o curso da Adriana, ela é maravilhosa, assim, ela é perfeita. Só que às vezes assusta um pouco, tu abre lá e tem 58 vídeos, tem 60 vídeos, e às Também vezes achei assusta. longo. E aí tem um professor também, além do Fabrício, é o Felipe Lucas. Eu gosto bastante, assim, o conteúdo dele é mais objetivo, ele vai mais, assim, direto ao ponto, mas sem deixar a desejar, assim, e tem uns cursos exclusivos lá com ele. E o que a Lu falou, eu comecei a praticar, né, depois que eu comecei a estudar, escrever no WhatsApp, eu sempre busco, assim, até revisar mesmo, isso aqui, essa oração que eu vou fazer, ela é o quê? Ela é restritiva, explicativa, é adjetiva, é aqui esse verbo, a regência, na hora de escrever no WhatsApp eu estou fazendo revisão de português. E também eu parei de ler muita coisa na internet, porque querendo ou não, quando a gente lê errado, a gente aprende errado. Eu parei de ler comentários, assim, não é querendo dizer que, sabe, assim, a gente vai... porque eu fico, assim, com vergonha de falar, mas, assim, eu parei de ler muita coisa na internet, porque as pessoas escrevem realmente muito errado. Então, assim, tu aprende, tu estuda de manhã e aí tu passa a noite lendo comentários escritos errados, aí tu vai... o teu cérebro nem entende o que está acontecendo, né? E em relação à FGV, assim, nos últimos concursos que eu fiz, graças a Deus, português tem sido o que foi meu calcanhar no início, tem sido, assim, minha válvula de escape. Mas, por exemplo, nessa prova da Alerj, eu fiz 5 de 10. E nos últimos concursos que eu fiz, nos últimos 5, foi 90% de aproveitamento em português. Mas aí vem a FGV, eu nem me abalei, porque realmente a FGV acontece isso. Lógico que eu entendo que faltou mais
fazer questões, porque FGV é o estilo dela, né, de português. Então, assim, depois que você já viu o conteúdo todo, você já conseguiu pegar a lógica do português. Tem até uns vídeos da Adriana Figueiredo com o professor Bruno Lima, porque português é lógica também. A gente pensa que por ter semântica e palavras, mas tem muita lógica, né? Ela e o Bruno Lima falando da lógica de português. E eu nem abalei, não, porque eu sei que o meu erro para essa prova da Alerj foi a falta de entender como a FGV gosta de cobrar, como ela o diferencial dela no português. Faltou mais isso, né? Eu ter feito mais e mais questões, mas assim, a Lu sabe de algumas coisas que aconteceram comigo durante todo esse tempo. Estou feliz porque deu tudo certo, fui lá fazer a prova. Até me solidarizo com a Lu, tá? A Luciana Teixeira. Espero. Lu, vai ter a prova da CEPLAG aí, vai ter muita coisa aqui no Rio, TCM, TCE. Foi só uma prova, não era para fazer. O mais difícil, até a Monique, Lu, mandou para mim essa semana uma frase assim: o difícil não é estudar, é sustentar essa decisão, é manter. Né? Então, assim, só mantém que daqui a pouco chega uma oportunidade de você estar lá num domingo com a canetinha preta e mudando de vida. E é isso. Tá no mudo. Muito legal, Pedro, muito legal, tem razão. Até comentei isso com a Lu, assim, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Não tem como a gente controlar todos os pontos da nossa preparação. Quem é mais antigo aqui, né, sabe o que aconteceu comigo na prova do TCE Santa Catarina. Eu já estava aqui no TCE-RJ e já tinha parado de estudar, porque eu não queria sair daqui do Rio, mas eu fui fazer a prova, assim, até na época eu ainda era casada, assim, por uma questão até de satisfação com a minha família, que queria muito que eu voltasse, né, então fui fazer a prova, só que eu fiquei tão sobrecarregada, foi uma semana depois do carnaval, e aí eu cheguei lá, minha família toda começou, tipo, família assim, próxima mesmo, mãe, pai, irmão, aí meu ex-marido, começaram a botar uma pressão em cima de mim, nossa, porque, não, você vai arrasar, você vai arrebentar nessa prova, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí, gente, eu travei toda a minha coluna, né, eu fiquei fazendo aquela revisão de 10 dias, assim, bem loucamente, porque começou a me bater um desespero, pensando, gente, meu Deus, eu não tenho a mínima condição, não estudei nada, eu tava sem estudar desde um mês antes da minha posse no tribunal, então, assim, desde agosto sem estudar, e a prova do TCE Santa Catarina foi em fevereiro, então, muito tempo sem estudar, e, assim, aí começou a me bater um desespero, começou a me dar, assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar, e aí eles vão botar a culpa em mim, e tal, e também uma cobrança que depois, né, também mais um aprendizado, as escolhas têm que ser nossas. Eu não queria voltar para Santa Catarina, porque lá a minha remuneração ia cair muito, e justamente o que me fez estudar para a área de controle foi o fato de que eu queria a minha independência financeira total, né, e aí eu já tinha um estilo de vida aqui no Rio, e que eu não conseguiria manter em Santa Catarina, porque aqui no Rio eu averbei todo o meu tempo de serviço público, que foram 12 anos, em Santa Catarina já não tinha isso. Então, dito isso, eu travei a minha coluna por inteiro, eu tive que fazer a prova com vários salompas nas costas, e aí eu cheguei na prova, onde é que era o meu lugar, cadeira marcada, de frente para o ar-condicionado, pegava nas minhas costas aqui. Eu implorei para a fiscal para trocar de lugar, mostrei os salompas, né, colados, falei que estava doendo muito, porque estava vindo um ar muito gelado, e ela falou que só depois do início da prova. Quando começou a prova, eu já não conseguia mais nem levantar da minha cadeira, de tanta dor. Aí fui para outro lugar, e assim, não consegui fazer a prova. Então eu tive que sair antes, foi muito ruim sair chorando, porque tinha toda aquela expectativa, né, não foi pelo fato de que assim, mas tu fez um milagre, não estudou e queria passar, não, eu não queria passar, mas foi a situação em si, sabe, foi uma situação de vulnerabilidade muito grande naquela prova, por todos esses motivos que eu falei para vocês. Então, são coisas que a gente às vezes não imagina que vai acontecer, né, eu tive um mental sempre muito forte,
não imaginei que isso ia acontecer, porque eu já fazia todos esses exercícios que eu passo para vocês, e TCRJ eu tirei de letra, né, outros concursos que eu fiz também tirei de letra, mas a família me desestabilizou, né, é o meu ponto fraco mesmo, a minha família é o meu ponto que me desestabiliza. Então, foi, né, Lu, também uma questão tua com a família, e é isso, a gente tem que sempre pensar nas próximas oportunidades, às vezes não era para ser mesmo, né, quantas vezes que a gente vê, a pessoa se atrasa, e aí, pô, aconteceu um acidente bem na hora que ela iria passar por aquele local, né, então a gente tem que confiar em Deus e achar que foi o melhor. Então, legal, Pedro. Sobre o teu comentário da FGV, Pedro, de português, realmente é importante agora você analisar o que você errou. Esse é o tipo de análise que eu quero que vocês façam nesses próximos dias, pessoal. Qual assunto você errou? Você estava indo bem nas questões da FGV sobre esse assunto? Ou você já estava não indo tão bem? Isso é importante, né? Se aconteceu um descompasso grande entre o que estava acontecendo na mentoria e o que aconteceu na prova, a gente precisa investigar questões mais emocionais, né? Ansiedade, nervosismo, falta de atenção. Agora, se o padrão da mentoria acabou se confirmando na hora da prova, aí realmente é estudo, é treino, é reforçar mais o assunto, o que acontece, tem assuntos que nós somos melhores, outros que nós somos piores. Então, essa análise é o que vai direcionar o que a gente precisa fazer com mais profundidade, mais intensidade agora nesse pós-prova. Tá? Cláudia, vamos lá. Então, assim, minha percepção ontem que eu tô até com o pessoal falou tanto gabarito, que eu tô com o computador aqui aberto, eu vou catar esse gabarito aqui da Alerj, porque eu não vi ontem correção, nada, que eu tava cansado, enfim. E aí, uma lição que eu tiro, que assim, uma vez tudo bem, duas vezes você confirma, persiste no erro é burrice. Então, assim, se o TCRJ sair com nível médio e no nível superior, eu vou escolher um e vou fazer. Porque, assim, primeiro que é muito cansativo, embora a gente vá treinar a questão de fazer provas, eu tinha que fazer mais. Mas, assim, ontem, quando eu peguei a prova de, de nível médio da Alerj, aí na hora eu falei, botei a estratégia errada. Porque se eu tivesse me dedicado para nível médio na questão do raciocínio lógico, porque eu acho que o raciocínio lógico deve ser o divisor, porque a prova estava bem tranquila. Eu estava cansada, mas estava bem tranquila, mas o raciocínio lógico eu acho que vai ser o divisor aí da coisa. E eu acho que nem estava tanto, porque eu praticamente não estudei mesmo raciocínio lógico e eu consegui tirar 3 questões no braço. Entendeu? Eu falei, pô, imagine se tivesse estudado. Então, eu não sei, não quero fazer comentário leviano, enfim, se a prova tinha que atender a ABSC, porque assim, estava muito diferente a prova do nível superior para a prova do nível médio. Tinha questões, o bloco específico do nível médio tinham questões tolas, curtas, que não eram padrão FGV. Desculpa, eu estou cansada de fazer. Não eram com enunciados curtíssimos. Tinha um bloco inteiro com enunciados muito curtos de questões muito bobas. E assim, e a prova de nível superior para administração cobrou umas coisas que. Sabe aquela história do rodapé que não faz sentido você cobrar um negócio desse, porque não, é o famoso desculpa, mas não fede nem cheira. Tipo, não tem cabimento cobrar. E foi cobrado teve 2 questões duas ou 3, eu acho, no nível superior, ridículas nesse sentido. Eu falei, porra, ninguém lê isso. É como se você fosse cobrar um conteúdo de uma lei de, sei lá, da disposição, das disposições transitórias. Porra, ninguém lê. Porque não faz sentido. Enfim, aí a gente não vamos fazer comentários, mas assim, uma coisa que foi muito pesada a prova da CGE, que foi de manhã e de tarde, mas assim, tudo bem, era uma prova grande, você não tinha muito bem que escolher. Agora, fazer 2 níveis, assim, não faço mais. Não faço mais. Se o TCE calhar realmente de ser igual ao CGE, de ter uma parte de manhã, uma parte de tarde, é do jogo. Agora, fazer 2 cargos não dá.
não dá, porque o que falha é o diferencial. Tudo bem que a parte de administração, que foi do nível médio, que era, para mim, era tranquilo, porque eu já estudei isso algumas outras vezes quando eu estava na Petrobras, mas, assim, para quem teve que realmente, a matéria é muito parecida. Como a gente diz no CrossFit, é o treino engana bobo, porque não é bem assim, não. Enfim. Uhum, uhum, E sim. muito cansativo. Sim, gente, oração da meia-noite aí para poder não ser FGV, porque a prova é muito cansativa. Muito, muito, muito cansativa. Ou então não estava É, treinado o suficiente. Pode ser é também a isso, né? pro... Vamos reconhecer, Uhum, uhum. provavelmente. A prova da FGV, pessoal, ela é uma prova mais cansativa, tá? Ela é uma prova mais cansativa. A gente precisa se adequar a isso. Precisa se adequar, precisa treinar, precisa resolver provas. E assim, eu tenho 2 amigos que são examinadores da FGV, e a cultura deles é essa, eles têm o prazer de ser conhecidos por provas com enunciados gigantes, provas muito difíceis, provas muito pesadas. Então, FGV é isso que a gente tem que esperar e vai ficar cada vez pior, eu acho, tá? Eles têm o prazer de serem doidos. Assim, aquele prazer de massacrar as pessoas, né? Eu não concordo com esse tipo de postura da banca. Eu acho que a banca precisa ter um equilíbrio para avaliar, de fato, a capacidade do candidato de exercer o cargo, né? Mas pode ir à vontade, Duda. Obrigada pela presença. Beijo. Eu sou favorável a isso, né? Uma avaliação mais real, mas, infelizmente, é por isso que eles ganharam notoriedade e eles fazem questão de levantar essa bandeira, né? Então, Cláudia, é realmente fazer mais provas anteriores da FGV, né? Focar mais nisso, resolver provas inteiras anteriores, porque não vai mudar isso daí. Rezar para não ser FGV. Eu também rezo para não ser, tá, pessoal? Queria muito que fosse Sebrasp. Vai lá, Alê, fala aí. Oi, Lu, oi, boa noite a todos. Só Boa noite. complementando o que a Cláudia falou a respeito, né, da prova de ontem, que eu até falei com você, né, Lu, no pessoal, e que eu já estou nessa estrada de concurso já há bastante tempo. Já fiz trocentas provas da FGV, já venho né, batendo cabeça com a FGV, por isso que eu falei que a FGV é treino. Eu faço uma turma de português com a professora Grazi, foi a Grazi, daqui dela é do Rio, inclusive, porque na época do presencial eu fazia curso com ela, então eu me adaptei à metodologia dela e sigo a Graziela Cabral, quem quiser pesquisar. Ela é maravilhosa, e eu faço a turma dela da FGV, de correção de prova, porque eu fiz o curso completo de português total com ela no presencial, no centro do Rio. Na época era ainda curso presencial, em 2018, 2019, fiz o curso dela todo de português, todo. Foi mais de um ano de português, para relembrar, que eu não lembrava mais de nada, tive que voltar, começar do zero. E hoje eu só faço turma de correção de prova. Quando sai, eu estou estudando para o edital, estou estudando para uma prova específica. Quando sai o edital, eu já me inscrevo na turma de correção de provas. E com a FGV eu já faço turma com ela há bastante tempo. E, assim, ontem a prova, eu achei a prova de português boa, gostei, estava esperando o pior. Não foram aqueles enunciados enormes, né, que a gente está acostumado, pelo menos português, né, enormes. Mas eu até falei com o aluno no pessoal que a FGV realmente, ela trabalha, ela tenta te ganhar pelo cansaço, né? Você às vezes sabe todo o conteúdo, mas você está tão cansado, tão abalado emocionalmente que te trava. E ontem foi uma prova, eu achei bem cansativa a parte específica, né? Muita legislação, muito regimento, tal. Eu fiquei bem preocupada com aquela parte, porque eu fiquei com medo de não fazer não conseguia tempo para discursiva. Eu pensei, lembrei muito de você, Lu. Ontem eu sentei num lugar, era tudo com as cadeiras marcadas, e eu sentei com ar-condicionado na minha cabeça, e para minha sorte, mais da metade do pessoal faltou, a minha sala estava vazia, e eu não tinha pedido, no início eu pedi para trocar, e a fiscal não deixou, ela, não, vamos ver no decorrer da prova e tal.
Aí, quando começou, a gente viu que já não tinha mais ninguém, eu estava completamente congelada de não conseguir raciocinar. Eu falei, eu peguei no braço da fiscal, falei assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, senão eu não vou conseguir fazer minha prova. Os meus braços, minhas pernas estavam dormentes. Aí ela, não, ela viu, eu estava com a boca roxa, acho que ela achou que eu estivesse passando mal. Ela, não, vem para cá, pelo amor de Deus, senta aqui na mesa. Eu falei, muito obrigada. E eu de casaco, de tênis, toda encapotada. Enfim, e são as adversidades, né? É o que a Lu fala, cara, tu tem que se preparar para fazer prova. E eu já estou nessa estrada há muito tempo, e assim, cada prova é uma prova. Não tem jeito, a gente tem que se preparar para tudo, né? Para o bom e muito mais para o ruim do que para o bom, porque ontem eu achei, teve uma hora que eu fiquei bem nervosa por ter já ficado já meio nervosa no início, por essa questão, né, do ar-condicionado, enfim, de ter que esperar para trocar o lugar, e teve uma hora que eu travava muito nas questões e querendo ler aquilo rápido e com medo de não dar tempo. Teve uma hora que eu achei que eu não fosse conseguir, eu levantei, fui lá no banheiro, lavei o rosto assim, lavei a mão e tal, que estava mais quentinho lá fora. Eu falei, cara, vamos voltar para o lugar, sabe? Vamos voltar. Vamos, você, cara, estudou muito, olha onde você chegou, olha onde você tá, tu não vai jogar, vai botar, não vai perder para a FGV, não, vamos embora, cara. Aí voltei para a sala, sentei, falei, respirei, bebi minha água, um chocolatinho 70%, botei para dentro, falei, bora, mete bronca. E fui até o final, fui uma das últimas, né? Foi nós três, né? Eu e mais dois, que fomos os últimos a sair. Então, achei, assim, não achei a prova difícil, mas a FGV, ela testa o teu emocional o tempo todo. Assim, você tem que ter uma preparação ali, além de saber todo o conteúdo, né? Se preparar para a prova em si, a gente tem que estar preparado para a FGV, que ela é pesada mesmo. Ela não é fácil. E a gente já está craque, pelo meu craque, não. Mas eu já fiz muitas provas, né, da FGV, mas assim, a gente parece que nunca está preparado. É complicado. A FGV é brava mesmo. Não, eu sinto que ela vem piorando mesmo. Eu acho que tem piorado e vejo isso como uma tendência pelo que eu converso, né, com esse pessoal que está lá dentro. Eles têm orgulho disso. Então, assim, quanto mais crítica eles recebem nesse ponto, mais eu acho que eles vão fazer. E aí, é esse tipo de preparação que a gente precisa ter. Ale, achei bem legal você, né, se preparar com essa professora, até a Lu falou que ela é muito boa. Não conheço, né, porque como eu não morava aqui no Rio, não conheço desses detalhes. Sobre essas adversidades, né, é o tipo de coisa, por exemplo, mesmo levando casaco, mesmo levando não sei o quê, eu também tinha levado casaco, tinha levado tudo mais. Tem situação que não adianta mesmo, né? Que você fica vulnerável ali na mão do fiscal. E aí é isso, é saber conversar também, saber pedir, saber insistir às vezes. Se for uma situação que você pensa que esteja fora do edital, é bom pedir para anotar em ata, porque aí a gente deixa tudo registrado, né? Para se tiver que entrar com reclamação e tudo mais. Então é isso, Ale, bacana. E outra coisa, né, pessoal, levar esses lanchinhos que dão essa energia, Gatorade, essas coisas ajuda bastante também. Ali também, alguém falou ali no chat, né, que já chega cansado porque eles estão marcando para muito longe. Isso eu tô achando um absurdo, absurdo. Eu acho que, assim, seria interessante até fazer reclamações nesse sentido. Eu até vou falar com a comissão, eu vou mandar um e-mail para a comissão do nosso concurso, alertando sobre esse ponto. Eu acho que é um ponto que os órgãos públicos eles têm que começar a colocar no edital. Gente, hoje com inteligência artificial, é muito fácil de você identificar o lugar que a pessoa mora e botar mais perto. E parece que eles estão fazendo justamente o contrário. Isso é absurdo. Né? Então, eu até anotei na minha agenda para mandar esse e-mail e pedir para eles observarem esse ponto, porque eu acho isso muito desnecessário. Jardel, pode ir lá. Não, então, aproveitando o que a Alexandra falou, e como essas questões parecem triviais, acabam sendo decisivas, né? Como o ar-condicionado, frio, a sua roupa, né? E até uma coisa que você fala no processo de monitoria, né? E aí, na prova do TJ, eu levei um casaquinho, eu não sei porquê, mas eu sinto muito frio, muito, muito frio. Eu odeio ar-condicionado. É claro que no Rio de Janeiro a gente não consegue viver sem, né? Mas eu levei um casaquinho fino,
Na prova do TJ eu morri de frio, assim, ficar tremendo mesmo, né? Aí, separei um casaco bem quente na prova de ontem, né? Aí tá, cheguei na. Porque a primeira foi na FRJ, lá na Nacional de Direito, a do TJ, que eu passei, morri de frio. E aí ontem eu fui fazer a prova na Uniswan. Cheguei na Uniswan, não levei o casaco. Aí eu vi assim, caramba, eu não trouxe casaco. Eu falei, vou passar por essa experiência só para ter essa experiência de fazer uma prova sem casaco. Já valeu por isso. Mas acabou que o ar-condicionado não estava tão forte assim, eu consegui sobreviver ao ar-condicionado. Nossa, Mas a língua portuguesa, assim, eu entendo as coisas que você ponderou, né? E realmente as pessoas estão escrevendo muito mal, as pessoas estão escrevendo muito mal. Você olha assim os comentários no Instagram, você ri no tudo por tudo, né? Inclusive pela forma que, assim, o uso do infinitivo. É uma coisa horrível, por exemplo, as pessoas escrevem aqui, né? Ao invés de escrever aqui, a pessoa bota R no final. Ah, eu não vi isso. A pessoa fica assim, meu Deus, que horror. Só que a prova de língua portuguesa da FGV, como a colega falou, é diferenciada. Por quê? Tem bom dia com hífen. E bom dia com hífen existe. Aí eu fui olhar, existe bom dia com hífen. Então, assim, não é uma língua portuguesa razoável de ser cobrada. Tudo bem que eu errei bobeira. Faz de conta que não tem mais hífen, né? Mão de obra, não tem, tudo que tem D, também é o que você falou da emoção, né? Me emocionei e não vou esquecer nunca mais. Mas, então já sei que faz de conta não tem hífen. E essa foi uma questão que eu errei. Mas tinha coisas ali, cara, bom dia com hífen, isso existe? é. Então, assim, Não é razoável que a pessoa saiba isso, porque não sabe, é usado mais, né, atualmente. Então, é só eles treinando cobraram esse muito, tipo de muito, muito, muito. situação, eles cobraram aquela questão da palavra francesa, né, a origem da palavra francesa numa outra prova. Também, totalmente absurdo, gente. O latinismo Enfim. também, que modus vivendi, era modo de convivência, não é modo de viver. Então, assim, meio bizarro de que só treinando mesmo a exaustão, né, e diariamente para você não ser pego mais. Sim, e também coisas que nem fazem sentido frente à nova administração pública, né? Inclusive, foi sancionada a lei para facilitar os textos que a administração pública escreve, para facilitar a compreensão pela população de um modo geral, e aí fica a banca cobrando latim, não tem a mínima, não faz nenhum sentido, de fato. Então, acho que a gente tem que, né, quem sabe, nesse ponto do português, eu penso que exigir o cumprimento da lei também na prova, né? Se o servidor público tem que simplificar o seu modo de escrever, como é que a banca, numa seleção de concurso público, vai exigir que que o futuro servidor escreva de forma tão robuscada assim, né, que seja algo tão fora da curva. Tem formas da gente aferir se a pessoa escreve bem e consegue compreender uma leitura complexa que não seja, né, cobrando coisas surreais. Então, acho que talvez a gente precisa também começar a se movimentar nesse sentido, né? Rai, vai lá. Oi, boa noite, pessoal. Eu vou tentar ser breve aqui na minha colocação. Em primeiro lugar, eu achei bacana que você pontuou aí sobre a mudança, que você vai falar com as pessoas relacionadas à comissão, né, da FGV aí, por essa questão da localização. Tive uma amiga que perdeu 2 provas, uma de técnico e outra de analista, no mesmo dia, por causa dessa questão de jogar ela para um lado, depois jogar para o outro, deu o horário, ela não conseguiu entrar. Em segundo lugar, relacionado às provas, né? Tu pediu comentário. Eu acredito que a LERJ foi mais branda no português, mas em compensação veio com muitas pegadinhas nas específicas. E na parte do TJ, eu senti que português foi muito difícil, foi fora do normal para uma prova. Eu até fui bem nas específicas, mas fiquei em português, porque português agarrou realmente. Eu achei uma prova muito atípica, essa prova do TJ. Questões que a própria professora, acho que a Adriana Figueiredo, falou que poderiam ser passíveis de anulação, com 2 respostas, até 3 respostas corretas, que eu vi a correção dela. Enfim, eu acho que do TJ, acho que o português foi super pesado.
tomara que eles anulem, porque não condiz com o padrão, eu acho, não condiz. Muito Eu sei que a FGV tem uma pegada assim, muito subjetiva, ela exige do aluno essa subjetividade, essa interpretação holística, mas eu também acho que eles pegaram muito pesado na prova do TJ. E, em compensação da LERJ, eu vi o pessoal falando também muito mal, algumas pessoas que eu conheci também que falaram muito mal da prova da LERJ, em relação à parte específica. Da parte português, acho que todo mundo achou mais tranquilo que a do TJ, foi condizente com o que eles se propuseram a cobrar. Mas é isso, eu acho que na parte específica eles pesaram a mão sim, veio com algumas pegadinhas, algumas coisas que levavam você a ter sempre duas alternativas, e ficar nessa certo ou errado. Eu achei que foram muitas questões assim, e o enunciado, ela te cansa, porque ela te faz refletir sobre a questão, porque a questão exige essa subjetividade, esse raciocínio, sabe? Então, daí eu acho que foi uma prova condizente com a FGV, porque a FGV é cansativa, mas daí eu acho que eles pesaram a mão nas específicas, pelo menos na prova que eu fiz, e até vi a discursiva lá do pessoal que fez nível 4, achei também que foi fora dos parâmetros da discursiva, que cobrou teoria concretista, algo relacionado a uma lei estadual que o governador fez. Eu achei que não foi nada a ver com analista legislativo. Até o pessoal lá do tribunal falou, né, quem trabalhou na LERJ, falou que essa função de analisar constitucionalidade não tem nada a ver com a função de analista legislativo. Assim, ele poderia ter trago de outras maneiras a pergunta, mas trouxe muito aprofundamento a algo que talvez não seja utilizado rotineiramente, nesse sentido. Pelo menos a discussão. Na prova de elaboração legislativa, né, Raíza? Isso, nível 4. E daí é isso, assim, pelo menos a que eu fiz foi ADM, né? Não me inscrevi para direito, mas daí eu me inscrevi para ADM, porque nem sei também porquê. Eu pensei, eu falei, cara, vou no ADM, acho que nível médio vai ser, com a falsa ilusão que seria tranquilo, né? Mas eu acho que não foi por aí, acho que, não sei, vamos ver, mas eu não tive tempo de corrigir a prova ainda, enfim, trabalho, essas coisas, eu não tive tempo de sentar e corrigir essa prova. As outras eu cheguei a corrigir, mas essa não. Mas é isso, meu comentário, espero ser breve, é isso, não vou mais alongar o tempo dos colegas. Legal, Raíssa, é bom te ouvir. Eu acho que, assim, a gente tira alguns aprendizados, né, dessa prova. Essa questão de conciliar nível médio, até esqueci de comentar quando a Cláudia falou, eu acho que assim, a gente sempre tem que observar aquilo que eu falo com vocês, porque é muito importante. Eu preciso primeiro fazer a prova, que é o meu objetivo principal. Então, se o meu objetivo principal é nível superior, e ela acontece de manhã, e a que eu nem quero tanto é à tarde, ok, até eu me inscrever para as duas, porque se à tarde eu não estiver tão bem, né, aconteceu. Agora, o inverso eu acho muito arriscado, né, aí a dúvida da Cláudia foi até outra, eu deveria ter estudado mais para nível médio, porque aí a prova estava um pouco mais fácil. Eu acho que também a prova muito fácil, ela tem ela é pior do que a prova que pega mais pesado. Por quê? Quando a prova é muito fácil, uma questão é o diferencial, e uma questão pode ser uma questão que você se confundiu, pode ser uma falta de atenção, pode ser algo que você realmente fugiu do seu estudo, você fez um excelente estudo, mas aquele ponto específico do edital você não leu, e eu acho que isso sim dá margem até para ilegalidades, né, porque quando tudo é fácil, todo mundo vai acertar 99 questões, e só uma é difícil, totalmente fora da curva, totalmente inesperada, a gente pode imaginar que essa questão foi falada que ia cair, né? E aí, eu acho que isso pode dar margem a algum tipo de problema. Então, a gente vê aqui, né, tem duas visões aqui com relação à prova de técnico. Eu tive outras pessoas que comentaram também, né, foram vários pontos, assim, eu tive no Instagram, uma aluna comentou que achou a prova de técnico, se arrependeu de ter ido fazer, porque estava muito específico para nível médio, e ela tinha aproveitado o conhecimento de nível superior, e já teve gente que falou que não, que estava entregue, tipo a opinião da Cláudia. Então, a gente vai ver depois que sair esse gabarito aí, né? Vamos ver. Olha só, aí sem luz mesmo, né? Exatamente isso. Gente, não é fácil. Sala de aula a gente encontra de tudo, né? Nesses dias de prova. Tem gente boa, tem gente ruins.
E, enfim, essas coisas realmente acontecem. Mais alguém? Pessoal, adorei que vocês falaram bastante aí da prova de ontem. Eu acho que a gente teve vários insights interessantes. Algumas coisas para a gente melhorar para as próximas, né? Principalmente essa questão, assim, da decisão, né? Da questão de conciliar ou de focar completamente na prova. Lembrando que a gente precisa considerar, né, que algumas situações também da área de controle mudaram nos últimos dias, né, algumas provas que eram para ter saído, por exemplo, TCE Santa Catarina, era para ter saído até 31 de janeiro, porque o presidente falou e tudo que ele falou aconteceu, dessa vez não aconteceu. TCE RJ, que a gente achava que viria aí logo depois do carnaval, já tenho minhas dúvidas, né? Então, algumas situações estão se modificando no nosso cenário, e aí fica esse aprendizado também, né, para o que a gente vai fazer de agora em diante, né? Eu sou muito favorável a não mudar o foco. Por quê? Porque por muito tempo na minha vida eu fiquei de galho em galho. Eu fiquei de galho em galho e eu nunca consegui nada relevante. Quando veio a pandemia, que eu não pude mudar o foco, porque não tinha nada não tinha para onde eu olhar, né, já que não estava acontecendo prova nenhuma, eu me mantive ali, devagar e sempre, no edital de Tribunal de Contas, e eu consegui algo que eu não teria conseguido se fosse uma época normal, porque justamente eu teria desviado o foco em vários momentos. Então, eu acho que essa é algo muito pessoal, mas a minha orientação para vocês sempre vai ser, se você não está precisando de um cargo novo, se a remuneração da LERJ é 12 mil brutos, e você ganha 9 mil brutos, 8 mil brutos, 7 mil brutos, será que vale a pena, né, trocar todo o foco por causa dessa diferença salarial? Será que você precisa realmente desse a mais, ou será que você precisa de paz para ficar no mesmo órgão e continuar firme nos estudos? Porque também um novo órgão é mais treinamento, mais aprendizado, é tudo novo. Então, esse tipo de raciocínio, só quem vai conseguir fazer é cada um de vocês. Eu não consigo, né? Eu não estou na pele de vocês. Eu estou aqui para dizer o prós e contra, os prós e os contras. Mas quem tem o poder de decisão são vocês. Lembrando sempre que, quanto mais eu mantenho o foco, mais chance eu tenho de ir bem naquilo que é o meu foco. Essa é importante. Ao mesmo tempo, se eu preciso de um outro emprego para ficar mais tranquila financeiramente, para ter mais condições de estudar com mais calma, então aí sim, vou olhar para outras oportunidades. Ou se eu estou me sentindo extremamente desvalorizada, cansada, esgotada no meu cargo, né? Sempre buscando um olhar de longe, se afastar do problema. Quando a gente está dentro do problema, a gente tende a agir com emoção. E relacionado a dinheiro, concurso, né, decisões que são importantes, a gente precisa agir com a razão. Então, é se afastar do problema e pensar qual o conselho que eu daria para uma outra pessoa que estivesse na mesma situação que eu. Verbalizar, falar para você qual é o seu problema e o que você quer resolver com a decisão que você pretende tomar. Às vezes não é sair de um cargo, às vezes não é pedir exoneração para focar só no estudo, ou pedir demissão do trabalho. Às vezes não é essa a solução, embora, num primeiro momento, pareça ser. Então, agora que a gente deu uma acalmada de editais, a gente tem só TCRN em abril, né, e provavelmente TCE Santa Catarina em março, é hora da gente também acalmar o nosso coração um pouco e pensar para saber fazer melhores escolhas lá na frente, tá bom? Porque a vida de concurseiro é essa, sempre fazendo escolhas, sempre tendo que decidir entre uma coisa e outra. Carla, não, vou te mandar mensagem no privado ainda, calma, mas pode pegar um pouquinho disso, sim. A gente, infelizmente é isso, pessoal, a gente não tem certeza de nada, né, na vida como concurseiro, e por isso que eu acho que a gente evolui tanto, porque a gente vê que a vida, nem todas as decisões da nossa vida estão nas nossas mãos, né, isso é uma evolução muito grande para nós, seres humanos, que pensamos que temos o controle de tudo, a gente não tem, né, então esse aprendizado é o que fica, e que a gente consiga fazer essas reflexões nesses próximos dias, aproveitar um pouquinho desse feriado, tá? Para também refletir, e aguardo, então, eu vou mandar para vocês agora, imediatamente, finalizando a aula, eu vou mandar a planilha que eu quero que vocês preencham, com os percentuais de acertos da LERJ, e nessa planilha eu quero que vocês já coloquem qual é o próximo foco,
tá? Qual é o próximo edital que a gente vai estudar, para facilitar para mim. Quem não souber, me chama no privado, a gente conversa, e aí depois, quando mandar a planilha, já manda junto, tá, pessoal? Eu vou pedir essa organização de vocês para mandar na planilha, para facilitar a minha organização, eu não ter que ficar procurando. Será que foi no WhatsApp? Será que foi no Telegram? Será que foi ao vivo? Será que foi na aula? Tá? Então, mandem tudo na planilha, tanto os acertos, a fórmula ali já vai dar automaticamente o percentual, quanto para qual é o próximo concurso, se tiver alguma observação também, né, senti que eu quero retomar o estudo, hoje, por exemplo, a Carla falou, não, eu senti que eu preciso voltar a estudar contabilidade, porque já faz um tempo que eu estou afastada, o meu foco é a área de controle, então, essas observações pode colocar na planilha também, tá bom? Aí bota do ladinho, em qualquer lugar, não precisa se preocupar com a forma, não, só colocar ali para eu ter tudo em um documento. Tá bom, turma? Então, vamos encerrando por hoje, obrigada, que vocês tenham uma excelente semana. Turma, semana que vem eu acho que eu não vou fazer o nosso encontro da semana, tá? Mas eu aviso mais perto. Mas, assim, primeiro que eu acho que a gente tá fazendo vários encontros seguidos, né? Então, vamos dar uma folguinha aí, é feriado. Eu também tô precisando descansar um pouco, né? Eu tô com algumas demandas aí pendentes na minha vida pessoal. Então, eu não queria me comprometer, sabe? De ter que voltar para casa, para o nosso encontro, né, que eu sempre preciso me preparar um pouquinho antes, e aí a gente volta com o encontro na outra segunda-feira, passando aí o feriado de carnaval, que vai ser o dia 23, e aí já vai ser o encontro com a nossa psicóloga, tá? Encontro com a psicóloga foi um encontro bem legal, que vocês gostaram, então vai ser dia 23 às 19h30, já vou colocar esse recado lá no grupo, porque era o único horário que ela tinha, então já marquei para o dia 23, e aí depois a gente retoma os encontros, né, geralmente às segundas às 8, né, praticamente em todas as segundas a gente tem encontro, mas vamos pular essa semaninha do carnaval, tá bom? Combinado? Então tá, um beijo, adorei ver vocês, adorei a nossa participação hoje, e que vocês tenham um feriado maravilhoso, precisando de qualquer coisa, estou à disposição, tá? Eu vou descansar um pouquinho, mas estou ali no celular, para vocês, tendo qualquer dúvida, podem me chamar lá no grupo, tá bom? E vamos trocando informações também no grupo da Alerj, recursos, essas coisas, é bem legal ter esse compartilhamento. Um beijo, turma. Boa noite. Obrigado, boa noite.